Então, estamos aqui iniciando esse nosso Happy Hour, que vou dar a palavra para você dar a nossa abertura oficial aqui deste mais uma sexta-feira gostosa de papo, né, de conversa. Pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um Happy Zoom Hour. Nós temos hoje uma convidada muito especial. Na verdade, no nosso grupo, lá no WhatsApp, a gente já descreveu, né? Então, quem está aqui já aproveitou ler. Eu vou resumir aqui, né? Que é Alcione, educadora parental e coach de carreira, com foco no atendimento de mães e pais que querem equilibrar as demandas de desenvolvimento pessoal e profissional, estudiosa da neurociência do impacto da relação parental no desenvolvimento de crianças. Daí tem uma série de coisas que eu prefiro que ela fale dentro do contexto, é só para ter uma apresentação inicial mostrando que a gente não está aqui brincando. Seja muito bem-vinda, Alcione, tenham todos bem-vindos. A palavra é sua, Alcione, fique à vontade. Obrigada, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estava conversando agora com a Cris, que eu tenho ido para todos os lugares falar sobre parentalidade, e como coach, né, eu também amo falar sobre empreendedorismo, então acho que juntamos aí dois assuntos muito legais para trazer aqui para essa noite, né? Então eu sou Alcione, eu tenho 37 anos e eu tenho 3 filhos. E eu sempre fui, eu vou contar um pouco da minha história, porque a minha história vai trazer o nosso pano de fundo para conversar sobre esse equilíbrio entre parentalidade, empreendedorismo e como viver essa loucura toda com home office que a gente agora é obrigado a fazer, né? Grande parte de nós. Então, eu sou a segunda filha de 5 filhos, então eu sempre convivi com muita gente, e nossa família sempre foi muito empreendedora, sempre, né, de negócios, então eu tinha certeza já que eu ia ser uma pessoa que ia abrir coisas, fundar coisas, ser empreendedora, e eu achava que eu tinha tudo para fazer isso da melhor forma possível, né? Perfil, habilidades, comunicação, etc, e beleza. E aí eu caminhei para a área social, né, olhando sempre para o lado social, etc., fui para o terceiro setor e conheci a antroposofia. Comecei a trabalhar com formação de lideranças com base na antroposofia e acabei indo para o processo de coaching, conhecendo coaching, e aí fiz a formação em coaching. E comecei a trabalhar com coach de carreira, como coach de carreira. Acontece que eu me tornei mãe. E quando eu me tornei mãe do Joaquim, eu comecei a perceber que tudo que eu falava na teoria, como habilidades do empreendedor e etc., o meu filho exigia de mim na prática dentro de casa. E eu não conseguia colocar na prática dentro de casa. E aí eu comecei a perceber o quanto os nossos filhos, os meus filhos no caso, colocavam o dedo na ferida do discurso e pouca prática, né? Nossa, quanto discurso, mas pouca prática, porque eu não conseguia realmente fazer o que eu discursava e o que eu achava que eu tinha como habilidade no mercado de trabalho, que existe uma grande distância emocional ali. Eu conseguia, né, me parecer uma boa ouvinte, eu conseguia me parecer uma pessoa empática, eu conseguia me parecer uma pessoa resolutiva, né, e com uma comunicação assertiva, que conseguia mediar conflitos. Então, eu tinha ali todo um perfil que eu acreditava que eu tinha essas habilidades em mim, e comecei a perceber que era dentro de um espaço de muita segurança, que isso tudo era de muita segurança, de muita distância emocional, que isso tudo era possível, né? Então, eu comecei a perceber o quanto que, dentro de casa, os nossos filhos exigem, muitas vezes, as mesmas habilidades que o empreendedor mais busca desenvolver para ir para o mercado, né? Para conseguir se destacar, para conseguir se diferenciar. Bom, aí eu comecei a estudar, então, parentalidade. Falei, gente, eu consigo lidar com adultos, eu consigo ter essas habilidades com pessoas mais ou menos que funcionam da mesma forma que eu, mas realmente eu não consigo lidar com as crianças. Como assim? Eu sempre achei que eu ia tirar de letra, né? Porque se eu conseguia lidar com um monte de gente ali, que tem opiniões próprias, formadas, etc., eu conseguiria lidar com uma criança. E aí fui começar a estudar a parentalidade. A parentalidade hoje, quando a gente fala da parentalidade consciente, ela tem a base na neurociência, que é a gente entender como que o cérebro funciona da criança, para a gente realmente ir ao encontro desse funcionamento, ao invés de ir no embate, né? Às vezes, ao invés de tentá-los fazer funcionar como o nosso funciona, do adulto. E aí eu descobri muita coisa. A neurociência hoje ela tem informações super atualizadas de como o cérebro da criança funciona, como que o nosso cérebro, quando a gente nasce, vai se desenvolvendo até nós sermos adultos e termos ele hoje como ele é hoje, né? Completinho, pronto para poder lidar com as questões da vida.
E aí, conhecendo essa ideia do cérebro, eu comecei a perceber o quanto as nossas crenças nos impedem de agir com as crianças da forma que a gente quer, né? Porque daí, mesmo que eu tinha todos os conhecimentos, conceitos, entendia o cérebro, etc., na prática a coisa não acontecia, na prática a coisa não acontecia. E aí eu tive a segunda filha, a Martina. E aí, quando eu tive a Martina, ela veio com uma personalidade muito parecida com a minha. Então, enquanto eu comecei a aprender, lidar com o Joaquim, nossa, sucesso total, veio uma outra personalidade. E aí, chegando nessa segunda personalidade, eu percebi que não era sucesso total. Era eu conseguir me encaixar aqui com o Joaquim, mas aconteceu alguém diferente, e aí, o que eu faço agora, né? Começou tudo de novo e a gente começou a se aprofundar. Meu marido, ele saiu do trabalho, ele sempre trabalhou com esporte, trabalhou 8 anos na Confederação Brasileira de Canoagem. Aí ele fez um processo de coaching e decidiu tirar um ano sabático. Ficou um ano em casa, e aí foi o dia mais feliz da minha vida. Mulheres, vocês vão gostar do que eu vou contar aqui, foi o dia que eu deixei ele sozinho com as crianças, das 8 da manhã às 6 da tarde, e fui trabalhar. E aí, quando eu chego em casa às 6 da tarde, abro a porta, ele tá com uma cara assim para mim, desesperado, falando, nunca mais faça isso. E eu fiquei tão feliz naquele dia, fiquei tão feliz naquele dia. Eu falei, graças a Deus, ele entendeu um dia o que eu falo todos os dias. Ele dizia, eu não consegui fazer um cheque no meu checklist. Tudo que eu terminava, dava 1 minuto, estava de novo. Não, beleza, arrumamos o quarto, dava 5 minutos o quarto, estava bagunçado de novo. Ah, troquei a fralda, dava 1 hora, tinha que trocar a fralda de novo. Dei comida, estava terminando de lavar a louça, já tinha louça suja de novo. Eu passei o dia inteiro fazendo tudo e nada ficou pronto, nada fiz um cheque. Foi desesperador, ele estava realmente desesperado. E aí eu fiquei muito feliz e pensei, graças a Deus, agora a gente pode falar de parentalidade, a gente pode falar de equilíbrio, porque você vai saber do que eu estou falando, né? E foi muito bom. E aí ele começou a estudar sobre parentalidade, ele realmente entendeu a importância, né? O que é parentalidade? A relação hoje de adultos com seus filhos, né? Dos pais com os filhos, e o quanto essa relação impacta na formação desse indivíduo. E aí ele começou a estudar. E aí foi muito legal que ele se apaixonou, e hoje nós dois temos a formação em educação parental, e a gente trabalha com isso. Os dois, realmente, esse ano sabático dele ajudou a gente a olhar para o quanto essa relação é importante. Por que eu estou contando tudo isso? Porque hoje o nosso trabalho, o meu como coach é focado para mães e pais, então sempre que alguém vem em busca desse propósito, desse olhar para a carreira, desse olhar para a sua realização, para desenvolvimento de habilidades, etc., eu atendo especificamente mães e pais, porque normalmente as duas coisas caminham juntas, né? Ah, eu não consigo. Ah, como é que é a sua casa? Ah, minha casa é um caos, assim, assim, assado. Então, assim, muitas vezes, quando eu não consigo me realizar no profissional, eu estou tendo um desequilíbrio dentro de casa, e assim por diante, né? Eu estou desequilibrado profissionalmente, eu trago esse desequilíbrio para dentro de casa. Aquela ideia que o profissional é uma coisa, o pessoal é outra, não existe mais, principalmente agora com essa pandemia que trouxe tudo para o mesmo ambiente, né? E aí começaram as grandes questões. Como fazer dar certo, então, agora? Que a gente veio todo mundo para dentro de casa, que a gente percebe o quanto é impactante para a formação desse indivíduo, né, que está dentro da nossa casa, a nossa forma de atuar com eles, e como que a gente lida, então, com essa responsabilidade de lidar com essas crianças e adolescentes, e com essa responsabilidade de continuar com o nosso negócio, tudo dentro de um mesmo ambiente, né? Uma das coisas que a gente mais fala dentro da parentalidade é que a gente precisa estar bem para conseguir tratar bem os nossos filhos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente saía de casa e voltava para casa no fim da tarde, a gente chegava em casa, a gente podia até dizer, né, antes de chegar em casa respirar, beleza, agora eu vou entrar em casa. Aí entrava em casa e nem que eu chegasse às 8 da noite, eu vou ficar meia hora com meu filho, eu vou me dedicar ao meu filho. Agora, com esse home office, isso não existe mais, né? E aí acabou acontecendo que todo mundo vive isso que meu marido viveu um dia. A gente acaba vivendo todos os dias, misturando ainda a nossa questão profissional junto. Então, aquele desespero que o Dinho viveu um dia, a gente percebe que a grande maioria dos pais que nos procuram hoje está vivendo 24 horas. Né, que é, eu estou 24 horas sem poder fazer cheque em nada pessoal, dentro de casa, com as crianças, com a casa, etc. E, ao mesmo tempo, isso está dificultando eu fazer os cheques no meu profissional também. Né? Porque antes eu ia para o meu trabalho, fechava a porta da casa e ok, eu ficava lá, resolvia meu trabalho, me desligava, etc. Voltava e aí eu ia assim, agora eu vou vestir meu papel de mãe, vou ser uma boa mãe, vou vestir meu papel de pai, vou ser um bom pai, depois eu volto pensando no trabalho de novo. E aí a gente percebeu que houve uma grande queda, principalmente no começo da pandemia, dessa qualidade da relação parental. Muitas pessoas começaram a se perceber violentas que não eram, não se achavam violentas com os filhos. Muitas pessoas começaram a se perceber impacientes que não achavam que eram impacientes com os filhos. Muitas pessoas começaram a achar que a criança era um problema, porque antes não via problemas na criança, porque ficava pouco tempo em casa. Muitas pessoas começaram a conhecer essas crianças, esses adolescentes,
né? Porque quase não conviviam. E aí nós tivemos esse boom de uma grande busca por educadores parentais, que é o que eu faço com esse serzinho que está aqui 24 horas comigo dentro de casa, que eu não conheço, que eu não imaginei que fosse assim, e eu também não estou me reconhecendo mais. Né? Então, os adultos e os empreendedores, principalmente, né? Qual que é a diferença que eu vejo hoje das pessoas que estão empreendendo com filhos dentro de casa e das pessoas que porque o empreendedor também não necessariamente tem negócio próprio, ele pode ser empreendedor como colaborador também, né? Mas nesse sentido de um negócio próprio ou colaborador. Quando se levou para dentro de casa, isso a diferença diminuiu muito. Porque a diferença do empreendedor, né, que tinha seu próprio negócio, e a diferença de quem era colaborador, tinha muito a ver com, bati meu ponto, né, etc. Estou em casa, posso fazer o que eu tenho que fazer, depois eu só vou resolver isso lá na empresa de novo. A partir do momento que veio tudo para dentro de casa, essas coisas acabaram se diluindo. Então, o meu trabalho, que era como empreendedor, ia para um lugar, ia para outro, mas eu ficava 24 horas pensando no meu negócio, acabou acontecendo a mesma coisa com quem é colaborador hoje, que está dentro de casa, tendo que rever seus horários e tal, o tempo todo dentro de casa também. Então, hoje, o que eu vejo, né? O empreendedorismo com o home office e qualquer pessoa que não precisa ser empreendedor com o home office, trouxe essa questão de ter que olhar para a parentalidade. Se antes eu lidava como pai e mãe nos horários que sobravam, nos horários que eu precisava lidar, hoje eu tenho que olhar para qual é a questão da minha parentalidade. Por quê? Porque hoje a gente não pode mais sobreviver. Se a gente pensar só em sobreviver com os nossos filhos, a gente vai também só sobreviver com os nossos negócios, porque está tudo misturado. Então, se eu não quero só sobreviver com os meus negócios, se eu não quero só sobreviver como profissional, eu também não posso mais querer só sobreviver com a relação com os meus filhos, independente da idade que eles tiverem, porque a relação com eles vai impactar diretamente a minha atuação profissional, porque está no mesmo ambiente. Então, o primeiro ponto que a gente fala quando a gente fala de como fazer funcionar os negócios, o meu empreender, o meu trabalhar, o meu home office com os filhos o que eu quero desses dois lugares. Quais são os meus objetivos com o meu home office, com o meu trabalho, minhas metas, meus propósitos, e quais são os meus objetivos, meus propósitos na relação com os meus filhos. Eu não posso mais só sobreviver. Eu não posso mais só chegar em casa e pensar, agora eu vou ter uma horinha para conviver com meu filho. E ok, depois eu volto para o meu trabalho lá no dia seguinte, e depois de novo no fim do dia eu vou ter uma horinha com meu filho de novo. E aí essa horinha, assim, é uma sobrevivência, né? Ou nós vamos vendo o que dá conta de fazer. Então, qual que é o grande pulo do gato agora, para a gente conseguir fazer dar certo esse home office com tudo misturado? Gente, me interrompam se quiserem, tá? É a gente ter claro esses objetivos. Como assim ter claro? O primeiro passo da parentalidade consciente é a gente saber aonde a gente quer chegar. Então, quando eu olho para os meus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, até adultos, para vocês terem uma ideia, nosso cérebro termina de se formar com 26 anos, tá? Então, com 26 anos, nosso cérebro ele está pronto para ser um adulto de verdade, para ir para o mundo e para ter a capacidade, por exemplo, de segurar os seus impulsos. Até lá, por exemplo, pessoas de 21 anos fazem muitas besteiras ainda, porque os seus impulsos, as suas vontades falam mais alto do que a capacidade neural de segurar isso. Tá? Então, o cérebro vai estar pronto mesmo, e eu faço esse exercício com a mão, porque a gente diz que a gente tem um cérebro reptiliano, a gente tem uma microinferior, e aí a gente tem um neocórtex que cobre tudo isso, e com 26 anos fica pronto. Estando pronto, eu sou capaz de segurar meus impulsos, eu sou capaz de segurar as minhas vontades, desde que eu tive isso tudo sendo desenvolvido também na minha infância, na minha adolescência, por isso que temos também tantos adultos que, mesmo com o cérebro pronto, não têm capacidade de segurar seus impulsos, suas vontades, etc. E mesmo nós que temos o cérebro pronto, né, que temos aqui mais de 26 anos, a gente ainda assim muitas vezes tem dificuldade, né? Por exemplo, um chocolate, né? Quem é viciado em chocolate, quem gosta muito, uma compra, né? Quem gosta muito de consumo. Então, mesmo assim, a gente tem dificuldades. Mas a gente tem o cérebro pronto para isso, tá? Se a gente estiver bem desenvolvido, a gente tem o cérebro pronto para isso. Antes disso, não. Ok. Então, qual que é a grande ideia? Seremos pais e mães para o resto da vida, né? Temos responsabilidades como pais e mães para o resto da vida. Mas até os 26 anos, a gente precisa estar muito atento de que ainda é o nosso papel ajudá-los a lidar com essas vontades, impulsos, e a gente ajudá-los e orientá-los de como as coisas podem ser feitas, porque o cérebro deles não está pronto ainda. Até os 26, gente, isso é muito importante, porque a gente acha que a pessoa foi para a faculdade, a gente já, né,
Ah, está na faculdade, já não é mais minha responsabilidade, ele já tem que saber o que ele faz e o que ele não faz, tem que lidar com as consequências. Blá, blá. Sim, ele tem que lidar com as consequências e tudo isso, desde criancinha. Mas nós ainda precisamos saber que ele não tem o cérebro pronto para lidar do jeito que a gente espera, alinhar as nossas expectativas, né, quanto a isso. Bom, então, quando a gente sabe que a gente tem que saber para onde a gente está indo, então eu não sou pai e mãe para sobreviver. Eu não sou pai e mãe para fazer meu filho cumprir as minhas rotinas, minhas necessidades todos os dias, para ele ser uma pessoa, quando a gente pergunta, né, quais são os objetivos? Ah, que ele seja uma pessoa de bem. O que é ser uma pessoa de bem? Né? Que habilidades você acha que ele tem que ter para ser uma pessoa de bem? Que habilidades de vida você quer ajudar ele a desenvolver? Que valores você quer ajudar ele a ter? Né? Que qualidades você quer ajudar que ele desenvolva como pessoa? Então, se a gente não tem isso claro, todos os dias eu vou lutar por obediência e por facilidade na minha vida enquanto adulto. Então, eu quero que ele durma e tome banho na hora que para mim vai ser melhor, eu quero que ele faça isso, porque senão vai prejudicar o meu trabalho, ou o meu ritmo, ou o ritmo da casa. Mas eu estou ensinando o quê com tudo isso? Aonde eu estou chegando com essa educação? Se eu não sei isso, o meu trabalho no home office também vai ser muito difícil, porque eu vou estar também sobrevivendo para sobreviver, sobrevivendo para sobreviver. Se eu sei aonde eu quero chegar, então se eu tenho claro quais valores eu quero ensinar para eles, então, respeito é um valor, é, colaboração é um valor, senso de coletividade é um valor, organização é um valor, legal. Então eu tenho esses valores definidos. Então, sei lá, definir lá 4 valores principais. Eu e minha família, eu e meu marido, eu e minha parceira, meu parceiro, etc., definimos lá 4 valores principais. E habilidades? Que habilidades a gente acha que a gente quer ensiná-los? Se a gente pensar na infância, como eu falei do cérebro, ele vem completamente só instintivo, só cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano, e o cérebro mamífero inferior. Então, ele vem o tempo todo sendo guiado pelo seu instinto. Conforme a gente vai vivenciando com eles o dia a dia, eles vão criando sinapses de caminhos de como a relação humana funciona. Então, nessa relação, eu vou ensinando para eles como que as pessoas precisam se relacionar com respeito, como que as pessoas precisam se relacionar com colaboração, Então, se eu não tenho definido dentro de mim o que eu quero ensinar, eu vou simplesmente sobreviver o dia a dia, fazendo eles ficarem o mais quietos possíveis, obedecerem o máximo possível, entrarem numa rotina o máximo possível para que eu consiga cumprir o que eu tenho que cumprir no resto da minha vida, no resto da minha vida, né? Não ali na convivência com eles. E aí eles vão criando sinapses do quê? Talvez de que eles precisam ficar quietos, talvez de que eles precisam obedecer, talvez de que um manda e todo mundo obedece, talvez... Então, assim, que sinapses que eles estão criando? O que eles estão aprendendo sobre a relação humana? O que eles estão trazendo sobre as qualidades que a gente acha importante para um ser humano? Então, quando a gente tem isso definido, e aí a gente vai pensando nas habilidades de vida também, não só nos valores, a gente começa a trazer como que a gente traz isso para esse dia a dia insano de um home office. Exemplo. Na nossa casa, a gente colocou que uma das habilidades que a gente quer muito que eles desenvolvam é que eles tenham a comunicação assertiva. Por quê? Porque eu tinha muito essa questão de fugir dos conflitos. Minha mãe e meu pai não deixavam a gente brigar, então começava a brigar, a gente ficava de castigo. Então, a gente tinha sempre que concordar com tudo. Então, isso que a gente discordava um do outro, os irmãos, ou dele, etc., castigo, porque onde já se viu brigar? Então, a gente não sabe. Conflito para mim é uma coisa absurda, né? E hoje, né? Imagina, trabalhando como coach, etc., a gente sabe o quanto conflitos são poderosos, né? Ótimo discordância, que ótimo que existem diferenças, como que a gente olha para isso? Então, para mim, a comunicação assertiva no sentido de aprender a ouvir, aprender a falar, buscar um caminho do meio, buscar, né, conceitos novos, inovar na solução, né, que não seja, é muito importante. Então, para nós, a gente sempre tem essa ideia, então, uma das habilidades é a comunicação assertiva. A outra habilidade que a gente colocou bem forte, que a gente quer que eles tragam, é a autonomia. A gente quer que eles desenvolvam cada vez mais a sua autonomia, né? Não digo independência, porque eu acho que nós somos sempre interdependentes, mas a gente colocou como autonomia mesmo. Ok. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente desenha a nossa rotina, porque nós somos autônomos e temos o nosso horário bem flexível, toda vez que a gente desenha a nossa rotina, a gente olha para as necessidades deles do dia, das coisas que vão acontecer ali, né? Se tem algum plano, uma atividade diferente, etc. e tal, e faz lá. Quando a gente vai comunicar para eles, olha, gente, a nossa semana, a mamãe e o papai essa semana vão trabalhar de manhã, vocês vão ficar com a vovó, assim, 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 ok? Meu filho tem 6 anos, o mais velho, né? Aí, às vezes, ele fala, eu não queria ficar com a vovó. Por quê, filho? Porque a semana passada eu fiquei lá, né? Alguma coisa assim, papai, eu queria ficar com a outra avó.
Será que pode ser ficar com a outra avó? Filho, nós vamos pensar sobre isso para ver se dá para ficar com a outra avó. O que que é isso? A gente está dando exemplo de uma habilidade que a gente quer trazer, a gente está dando exemplo de um valor que para a gente é importante. A empatia é uma habilidade que a gente quer ajudá-los a desenvolver, a escuta ativa é uma habilidade que a gente quer ajudá-los a desenvolver. Então, quando a gente percebe que cadê a minha lista de habilidades que eu quero ajudar a desenvolver? Cadê a minha lista de valores que eu quero que eles entendam que são os valores que a gente quer que eles aprendam como valores humanos, né, para a sociedade? Esse senso coletivo, a gente fala para eles, a mamãe e o papai são os adultos, a gente toma as decisões, mas nós somos aqui todo um time, a gente é um coletivo. Então a gente precisa ouvir vocês. Mesmo que a decisão final seja nossa, a gente precisa pensar na necessidade de todos aqui. Mesmo que quem vai decidir como vai acontecer ou não, ainda é o papai e a mamãe, porque nós somos os adultos aqui. Né? Então, existe esse olhar, sim, da responsabilidade da decisão do adulto, a responsabilidade de tomar as melhores, né, os melhores caminhos para a família, mas a gente entende que, desde pequenininho, eles já vão criar sinapses de que é assim que a sociedade precisa funcionar, de que é assim que as relações humanas são bem embasadas em valores, né, de escuta, de empatia, de necessidades e assim por diante. Então, quando a gente fala de home office com crianças, né, com filhos ou com adolescentes, a gente está falando de um desafio constante de ser exemplo do que a gente quer que eles aprendam. Então, se eu podia ir para o meu trabalho, ser uma pessoa diferente lá, que não é o que eu quero que meu filho seja, de fazer coisas que, né, eu não é o que eu imagino para o meu filho, mas no trabalho, o trabalho é uma coisa, o trabalho tem que resolver, etc. Agora a gente está tudo no mesmo ambiente. E aí a gente vai precisar estar constantemente consciente de como a gente vai organizar tudo isso, sendo exemplo para eles. A forma com que a gente organiza o nosso dia é exemplo para eles de algum valor, de alguma habilidade de vida, de algo que a gente quer ou não quer que eles aprendam. Né? O fato da gente gritar, cala a boca que eu vou estar no trabalho, é um exemplo de algum valor, de algo que a gente quer ou não quer que eles aprendam, e a gente está exatamente ensinando eles como funciona o mundo. Né? Então, quando a gente fala para eles, por exemplo, o papai está fazendo uma coisa importante, a mamãe está fazendo uma coisa importante, o que a gente está dizendo? Que você não é importante. Nós estamos fazendo uma coisa importante. Então, são pequenos detalhezinhos que a gente vai percebendo que o home office trouxe e que vai fazendo com que a criança tenha comportamentos cada vez mais desafiantes, crianças ou adolescentes. Por quê? O cérebro da criança e do adolescente está o tempo todo, adolescente também, tá, gente? Por mais que fale, adolescente não gosta de ficar com pai e mãe. Está o tempo todo buscando sentir-se importante pro pai e para a mãe. Faz parte do nosso instinto de mamífero. A gente precisa ser visto pelos nossos cuidadores, a gente precisa ser visto pelos nossos pais, a gente precisa ser considerado, a gente precisa ser reconhecido como importante, né? Não sou mais um, eu sou também importante, né? Acho que alguém colocou ali que tem bastante filhos, né? Tenho 7, cada um é diferente. Oi, Alce. Eu vou comentar, o Wilson colocou, né, ali, que o problema é que nenhum filho vem com manual de instrução, ele tem 7, cada um é diferente do outro. Além de ensinar, tem que aprender com cada um também. Acho que isso é muito rico, o quanto a gente aprende também com os filhos, né? E como conversar, como explicar, como educar, como instruir, é tudo muito complicado, sendo muito perseverante, só que a gente consegue passar algum ensinamento. Agora, o final foi maravilhoso, né? O restante só Deus mesmo. Porque a gente muitas vezes tenta, insiste, pensa, acha que está dando certo, e aí eu vou emendar uma pergunta que, na hora que você falou, ficou assim, tá? A gente passa valores que a gente quer e também que a gente não quer. E quando a gente percebe, nossa, passei um valor que eu não quero, como que a gente faz? Pede desculpa, a gente fala para eles assim, olha, filho, eu errei. Como que é lidar com eu errei? Porque pai e mãe também tem aquela coisa assim, nossa, eu sou a referência de mundo para eles. Como se eu errar, como que ele vai lidar com isso? Como que eu vou explicar para ele que eu estou errado? Legal, Cris, muito bom. A neurociência já mostra que a gente aprende pelo exemplo e não pelo discurso, né? Tanto que eu sempre falo, nossa, eu discurso igualzinho minha mãe. Porque a prática, na verdade, é toda, né? Igual também, entendeu? Eu discurso igual e pratico igual. E o discurso é completamente diferente da prática. A criança, a gente fala que a criança não precisa de pais perfeitos. Pais perfeitos é um peso muito grande para a criança e para o adolescente. Por quê? Porque eles se reconhecem imperfeitos.
eu reconheço que eu erro o tempo todo, que eu não consigo fazer. Nós pais somos craques em mostrar o quanto eles erram, né? A gente é craque em apontar o dedo e dizer, Ginal, você fez isso, onde você... Então, a gente é craque em mostrar o quanto eles são imperfeitos. Se nós nos colocarmos como perfeitos, eles se sentem cada vez mais incapazes de atingir aquela perfeição, né? Então, quanto mais a gente se mostra imperfeito, quanto mais a gente mostra as nossas dificuldades em fazer o que a gente pede para eles fazerem, por exemplo, né? Quantas vezes eu falo para ele, filho, eu não aceito que você fale comigo desse jeito, de forma desrespeitosa, eu não aceito que você grite comigo. Mas se eu grito com ele, eu estou fazendo exatamente o que eu não quero que ele faça. E ele aprende pelo exemplo. Cada vez que eu gritar com ele, se eu mostrar, né? Olha, a mamãe gritou. E a mamãe já disse 1000 vezes que a gente não aceita que grite, que esse não é o jeito respeitoso. E a mamãe também não conseguiu se controlar. Então, eu peço desculpas por eu também não ter conseguido me controlar. E aí, a primeira vez que eu fiz isso com o Joaquim, ele ficou me olhando assim. Aí, depois ele falou, mamãe, eu também não consegui ontem, né? Eu falei, não, filho, é normal, às vezes a gente não consegue mesmo. Se nem a mamãe que é adulta, que tá com o cérebro pronto, né? Que ele sabe que o cérebrozinho dele tá formando, não consegue, imagina você, então tá tudo bem. E eu senti nele aquele senso de capacidade, sabe? Nossa, então talvez eu seja capaz, né? Porque se minha mãe também tenta, se minha mãe também se esforça, talvez não é porque eu sou incapaz, não é porque eu sou incompetente, é porque realmente é normal errar. Né? Então, quanto mais a gente mostrar a nossa humanidade, quanto mais a gente mostrar que assim, o valor que a gente quer, por exemplo, é a colaboração. Mas um dia eu estou muito cansada, e aí meu filho me pede ajuda para guardar os brinquedos e falou: ai, filha, a mãe está muito cansada, a mãe não quer guardar os brinquedos com você, a mãe, sei lá, trabalhou, e a gente tem 1000 motivos, lógico. Só que os motivos da criança para a gente nunca é o suficiente, né? A criança fala alguma coisa, a gente fala, por favor, né? Vamos guardar esse negócio. Onde já se viu, tá cansado? Capaz. Mas o nosso, claro que para nós é o suficiente para não colaborar. E aí depois vamos supor que a gente se toque e fala, putz, eu podia ter colaborado, porque meu valor é colaboração, é um dos principais que eu tenho, inclusive na minha lista que eu digo, um dos nossos principais é colaboração. E eu falhei, eu não ensinei esse valor. Né? Então eu posso chegar lá para ele e falar, olha, filho, você sabe que para nós é muito importante a colaboração, e hoje a mamãe não colaborou com vocês. Desculpa, a mamãe devia ter colaborado. Ok, né? O que que eu ensinei? Humildade, reconhecimento. Uma coisa muito importante que a gente normalmente não aprendeu é como que a gente lida com os nossos erros. A gente normalmente se culpa e se pune, mas a gente não sabe corrigir, a gente não sabe ir atrás e tentar ver como é que a gente faz para resolver aquilo que a gente causou de problema, né? Então, uma das coisas que a gente mais traz hoje, né, na parentalidade consciente é errar é a melhor oportunidade de aprender. Então, errar não é para ser punido, errar é como eu transformo isso em aprendizado. E para nós adultos, mais ainda, que até hoje morremos de medo de errar. Cada vez que a gente erra, a grande maioria de nós fica dias pensando que eu não acredito que eu fiz isso, meu Deus do céu, onde já se viu, nossa, eu devia. Não, não interessa o que você devia, o que você faz daqui para frente. Né? Então, às vezes, já quem fala, meu Deus, eu perdi tempo com isso, que é filho, você é criança, você está aprendendo, a mamãe também erra. O que a gente vai fazer daqui para frente? Qual que são os 3 passos principais, né? Reconhecer, reparar e reconciliar. Então, é isso. Como que eu reconheço o que eu fiz? Como que eu me reconcilio se for com alguém, né? Se não for só eu comigo mesmo, e como que eu reparo? Então, tem como reparar? Por exemplo, bateu no irmão. Putz, não tem como eu tirar a dor do meu irmão. Mas será que tem como eu fazer ele sentir feliz? Né? Ele ficou triste. Será que tem como eu fazer ele sentir feliz? Então, eu posso ir até ele, posso conversar, posso pedir desculpa. E aí, o 4 passo que a gente faz é como eu evito a próxima vez de errar de novo. Não quer dizer que eu não vou errar, mas eu já tenho alguns cuidados para não errar naquilo de novo. Né? Então, sempre com esse processo. E eu lembro que a gente falava isso muito para o Joaquim quando ele era pequenininho, que foi o primeiro, então a gente usou muitas frases prontas para o primeiro, né? Que a gente estava ainda criando, criando habilidades ali. E eu falava para ele, filho, errou. Errar é a oportunidade de aprender. E ele falava, e daí beleza, ia lá e tentava, né? E aí um dia ele pegou e derrubou o suco de laranja e falou, ai, mamãe, derrubei o suco. Eu falei, não, filha, tudo bem. Aí depois ele foi lá e foi tentar lavar o negocinho do suco e caiu de novo dele. Ai, de novo, mais uma oportunidade para eu aprender. E aí foi muito bonitinho, porque ele podia falar, de novo, eu sou um burro, eu não sei o quê. Não, ele repetiu de saco cheio, mas repetiu a frase, mais uma oportunidade para eu aprender. Eu achei super legal, porque, né, que habilidade que eu estou trazendo para ele diante do erro? De resiliência, de chacoalhar a poeira e ir para o próximo, e tentar resolver, e não é passar um pano e finge que está tudo bem, não. Como é que a gente resolve? Como é que a gente reconcilia com a pessoa, né? Não é fingir que, às vezes, a Martina, ela briga com a Aurora e tal, e ela vem brincar com a Aurora depois. Eu falo, Mar, fala do que aconteceu. E ela fala, não, ela já tá bem. Eu falei, mas fala que você percebeu que você errou e que você quer brincar com ela de novo. E ela fala, Aurora, e a Aurora tem 1 ano e meio, né? Aurora, desculpa que eu te bati. A Aurora faz assim, dela, a Mar não queria ter te batido, tá bom?
Ela, então vamos brincar. E daí vai brincar. Então, não é simplesmente a gente fingir que as coisas não aconteceram, né? E assim por diante. E aí, no home office, eu percebo hoje, eu e o Dinho percebemos hoje, que a partir do momento que a gente foi para dentro de casa, trabalhar em casa com as crianças, tudo isso ficou muito forte. Ou seja, todos os dias a gente tem milhares de oportunidades de ser exemplo dos nossos valores e das habilidades que a gente quer para eles. Então, a gente entendeu que a parentalidade consciente ganhou uma oportunidade gigantesca com o home office. Se eu tinha 3 horas por dia para estar com meu filho e pensar nessas habilidades, né? Eu chego em casa às 6 da tarde e eles dormem às 9 da noite, vamos supor. Eu tenho 3 horas para ensinar o que eu quero ensinar. Se eu tivesse isso consciente na época já, né? Se eu já soubesse que o que eu quero ensinar é comunicação assertiva, é empatia, é respeito, é colaboração, é senso de coletividade, eu podia focar nisso e pensar, eu tenho 3 horas para isso, ok, então eu vou vivenciar esses valores aqui com eles para eles irem aprendendo. Agora, a gente tem o dia inteiro para isso. E isso é, num ponto, potencializador demais, muito positivo, muito legal, maravilhoso. E do outro ponto, muito desafiante, porque eu preciso ser exemplo disso e eu não tenho essas habilidades que eu quero que eles tenham. Eu não tenho, por exemplo, uma das minhas principais habilidades é a inteligência emocional, que a gente colocou como prioridade absoluta lá para isso. Eu não sou inteligente emocionalmente. Eu explodo, a minha raiva vem de um jeito que eu não sei colocar para fora do jeito adequado, a minha tristeza muitas vezes vem do jeito que eu não sei abraçá-la, acolhê-la e etc. A minha alegria muitas vezes vem num momento em que não é hora de eu expandir a minha alegria. E eu não sei, não sei nem reconhecer essas emoções a maioria das vezes, né? Eu só falo que eu tô brava. Não sei o que eu tô sentindo. E eu quero ensinar isso para eles. Eu não tenho comunicação assertiva e eu quero ensinar isso para eles. Eu não sou empática e eu quero ensinar isso para eles. Então, a gente percebeu que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é um desafio muito gigantesco, mas para mim, quando eu atendo os meus clientes de coach, que são mães e pais, é o pulo do gato. É quando, enquanto eu estava lá disfarçando no mercado de trabalho, disfarçando no ambiente profissional, eu chego num lugar onde não tem mais como disfarçar, e aí eu vou desenvolver essa habilidade. Se eu percebia que a minha habilidade de escuta era um grande ponto que eu queria desenvolver para ser um profissional melhor, agora, dentro de casa, com os meus filhos, ou eu desenvolvo, ou é algo que eles não vão aprender, né? Porque eles aprendem pelo exemplo, nosso cérebro aprende pelo exemplo. E né, várias frases dizem isso, né? Exemplo não é não é a melhor forma de educar, é a única. O que você diz soa tão alto, não, o que você faz soa tão alto aos meus ouvidos que eu não escuto o que você diz. São frases de super pensadores que vão mostrando o quanto a gente aprende pelo que a gente vê. Né? Quantas vezes eu falei que não iria gritar com meu filho, mas eu ouvi tanto grito na minha infância que é o caminho que meu cérebro conhece para conseguir alguma coisa de uma criança. E aí, por mais que meu discurso diga do não grito, o meu automático vai no que eu vivi na prática. Né? Por mais que eu escutei milhares de palestras sobre não gritar, meu cérebro vai no que eu vivi na prática. O exemplo que registra sinapses. Né? A repetição de discurso registra, mas muito pouco diante do nosso exemplo. Então, o quanto realmente, para a gente fazer dar certo esse home office com filhos, a gente precisa trazer muita consciência. Muita consciência. Onde eu quero chegar, que habilidades eu quero ajudá-los a desenvolver, que valores eu quero ajudá-los a firmar na vida deles e como que eu trago isso para a minha prática profissional também. Né? A minha prática profissional requer que habilidades, que objetivos, etc. Como que eu encaixo tudo isso? E aí a gente vai falar de um grande quebra-cabeça em 24 horas. Né? Cris, quer falar alguma coisa? Alci, posso perguntar uma coisa? Eu queria, assim, puxar um pouquinho a tua fala, porque eu imagino que no home office, eu queria que você colocasse junto ali na tua reflexão os avós, porque você comentou de deixar na casa dos avós, mas e quando os avós fazem parte desse contexto? E a gente tem várias gerações na casa, né? Ou às vezes empreendedores que já são avós, estão te escutando aqui agora, e falando, nossa, eu vou ter um monte de pitaco para os meus filhos, para ajudar eles, ou para melhorar esse relacionamento. Como é lidar assim, quando você tem uma nova informação e você quer levar isso adiante com todas as outras estruturas que estão atuando junto, mas elas não estão vivendo essa mesma mudança, né? Como é lidar, de repente, com essas outras gerações e os avós com as crianças, mas na casa da avó faz isso, não pode aqui, sabe? E também, às vezes, quando a avó está dentro de casa, né? Às vezes a gente tem ali uma situação de avós que estão nessa terceirização também de momentos. De cuidados, seria Legal. Tudo que a gente vai
vivenciar no dia a dia, a gente precisa pensar qual é o valor principal que a gente quer trazer. Isso, gente, é tão de verdade, assim, para nós, quando a gente começou a perceber essa nuance da educação, do exemplo, começou, na verdade, a ser meio libertador, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente vinha para casa da minha sogra, inclusive eu tô aqui agora, lá abaixo, e, e aí eles assistiam televisão, e nós lá em casa temos muito restrito o uso de telas lá em casa, né? Eles assistem televisão uma vez por semana. E aí, eles vinham para cá e assistiam televisão, vinham para cá e assistiam televisão. E eu comecei a ficar nervosa com isso, tipo, não sabia o que fazer, não sabia o que não fazer. Eu pedia pro Dinho, fala com a tua mãe. Mas daí chegava que tinha os outros primos, assistia televisão, eu comecei a ficar nervosa. E um dia eu fui bem seca eu não sou, eu não sei brigar, né? Como eu falei para vocês, eu não sei falar o que eu penso, eu só fujo, tô aprendendo. E aí eu fui seca e saí brava daqui, levei as crianças e tal. E daí no carro o Joaquim falou: Mamãe, o que a vovó fez? E eu falei: Nada, filho. Aí ele falou, não, a vovó fez alguma coisa. Eu falei, quando eu tiver calma, a mamãe conversa com você, senão agora eu vou ser desrespeitosa. Aí cheguei em casa, respirei, pensei e tal, pus ele para dormir, papá. Daí no dia seguinte eu acordei com essa, eu falei assim, ver televisão é muito menos prejudicial para ele do que me ver tratar a vovó desse jeito. Porque o prejuízo que a televisão vai trazer para ele é muito menor do que o que eu quero ensinar sobre respeito, sobre diálogo, sobre empatia. Então, o exemplo que eu estou dando do jeito que eu trato a avó dele, ele tá sendo, a educação dele está sendo muito mais prejudicada diante de onde eu quero chegar, desses valores que eu coloquei para mim, né, como objetivos na educação deles, do que o que a televisão pode fazer de mal para eles quando ele vem na vovó, que não é todo dia. Né? Então, foi muito interessante, porque quando a gente tem esses valores claros, a gente começa a entender como agir. Então, como agir quando tem outras pessoas envolvidas? O que eu quero ensinar para eles? O diálogo, então, o diálogo é algo que você tem que fazer ali com essas outras pessoas envolvidas, porque é o que eu quero ensinar para eles. A escuta, então, eu também vou precisar envolver as pessoas e trazer uma escuta, porque é algo que eu quero ensinar para eles. Né? A empatia, a resolução, um dos valores, uma das habilidades agora que eu e o Edinho temos trabalhado muito com eles é resolutividade, porque eu acho meu marido super resolutivo, e eu vejo, cara, como pode ser tão resolutivo? Eu queria ter isso. Daí eu falei, Dinho, tá aí uma habilidade que eu acho super importante para as crianças, que a gente não tinha listado. Porque, não, a pessoa resolutiva, nossa, vocês sabem, né? Ela vai, olha, busca uma ideia ali, outra ideia ali, daqui a pouco o problema já, você nem lembra mais que existiu. E aí, a resolutividade eu quero ensinar, como que eu vou ensinar isso para ele? Cara, esses conflitos do dia a dia são maravilhosos para ensinar tudo isso. E aí a gente pode olhar para isso e pensar como que a gente envolve para ensinar diálogo. Eu e o Dinho, a gente faz muita conversa na frente deles. E aí a gente tem alguns sinais, porque eles, assim, o tempo, por exemplo, para a criança é muito subjetivo. Por isso que é legal estudar parentalidade, porque a gente vai estudar a infância, né? O cérebro da criança. Então, por exemplo, o tempo é muito subjetivo. Se a gente fala, espera um pouquinho, dá 2 segundos, para eles já passou um pouquinho. E aí eles vão interromper de novo. Aí você fala, não, espera que o meu pai está conversando. Aí a gente você respira para falar a próxima palavra, eles falaram que já acho que acabou, e já vão interromper de novo. Aí você fala, espera, mas... E para eles é muito subjetivo. Então a gente bola sinais, a gente fala, olha, vamos ver o papai está conversando aqui que a gente está decidindo sobre o dia de amanhã, alguma coisa, e a mão da mamãe e do papai estão fechada. Quando a gente abrir a mão, vocês podem falar com a gente. Então a gente conversa lá, estamos nós na mesa, conversando, ou às vezes no carro, até dirigindo, o Dinho coloca a mão, um está dirigindo, o outro coloca a mão e continua conversando, e fala, e escuta, e fala, e conversa, pá, pá. Ah, beleza, decidimos. Eles estão entendendo o que a gente está conversando? Talvez não, mas eles estão vendo um diálogo. Eles estão vendo um falar, eles estão vendo outro ouvir, eles estão vendo outro discordar. Não, mas eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que fazer assim, assado. Não, mas então como é que você acha? Então eles estão sentindo o que está acontecendo ali. E eles estão vivenciando algo que a gente acha que é uma habilidade. Então a proposta, quando a gente tem mais pessoas na família, é a gente decidir o que para nós é importante ensinar ali. É importante ensinar que, muitas vezes, sei lá, uma hierarquia, é importante ensinar o diálogo, é importante ensinar a escuta, é importante ensinar a empatia. Eu vou dar um exemplo bem prático de uma aluna nossa do curso que a gente deu, de parentalidade, que ela disse assim, se eu estou com um problema, eu tenho trigêmeos, e a avó vem todos os dias aqui e traz brinquedo para eles. Ela passa no mercadinho, compra não sei o que voa, os brinquedinhos tudo tosquinho, que quebra toda hora, eles choram um monte porque quebrou o brinquedo, mas todo dia ela vem e traz brinquedo, todo dia ela vem e traz brinquedo, todo dia ela vem e traz brinquedo, e ela vem para ficar com eles porque eu preciso trabalhar de tarde. E todo dia, o que eu faço? E aí eu comecei perguntando, o que você quer ensinar para eles de... Por que isso te incomoda? Ela disse, porque fica uma bagunça aqui em casa, etc. Tá, e o que mais? Só a bagunça? Se for só a bagunça, organiza, aproveita para ensinar organização, né? Ela disse, não, também não quero ensinar consumo, também não quero que eles gostem dela só por causa dos brinquedos, eu quero que eles gostem dela pelo que ela é, né, pelo que ela faz, por ela ser vó. Daí eu falei, então tem bastante coisa aí. Então,
que tal aproveitar para ensiná-los sobre empatia e sobre diálogo? Ela, como assim? Eu falei, você já conversou com a sua sogra? Ela falou, ai, não dá para conversar com a minha sogra. Eu falei, então, tá aí uma crença que talvez você ensine para eles. Se você falar, é que não dá para conversar com a sua avó. Pronto, eles já aprendem que tem pessoas, né, que não adianta nem tentar, que tá, e já cria uma crença sobre a avó. Eu falei, tá, então, se você conseguir conversar com a sua sogra e trazer isso, olha, tudo bem, mas assim, eu não queria que eles gostassem da senhora por causa dos brinquedos, né, trazer tudo, nanana. Não quer dizer que ela vai parar, ela pode continuar. Ok, tudo bem, eu não me importo, eu quero continuar dando um brinquedo assim, assim, assado. Beleza, então daí você vai conversar com os seus filhos e você vai dizer, filhos, vocês perceberam que a vovó toda vez traz brinquedo? Ah, claro que percebemos. Blá, blá, blá. E vocês perceberam que agora a gente está tendo muitos brinquedos na nossa casa e a gente não tem nem mais onde guardar? E o que vocês acham disso? Como é que a gente vai fazer com essa bagunça? E vai conversando. Eles já tinham 5 anos, né? Então, já. Então, eles já conseguem, pelo menos, ter essa percepção de ambiente, de trabalho, de organizar, e tal, tal, tal. E aí, ela disse que daí a gente deu algumas outras dicas, e ela disse que na semana seguinte ela conversou com a sogra. A sogra disse que, mas de vez em quando eu vou continuar trazendo. Ela disse, não, tudo bem, mas que bom que a senhora me ouviu e tal, não sei o quê. E com as crianças ela também conversou e falou: olha, a vovó tem trazido muitos brinquedos, a gente tem ficado com muita bagunça aqui em casa, vocês nem conseguem brincar, quebra muito, né? É difícil cuidar de tanto brinquedo, etc e tal. E eu queria fazer um combinado com vocês. Eu já falei com a vovó, e ela não vai trazer sempre. Eles falaram, não, mas ela vai trazer brinquedos melhores, que ela tinha conversado com a avó sobre isso também. Olha, você traz muita coisa todo dia, quebra, eles ficam chorando que quebram, ficam bravos, né? Então, não precisa trazer todo dia, guarda um pouquinho. Beleza. E ela falou assim, e a gente queria fazer um combinado com vocês. Que tal se cada vez que entrar um brinquedo, a gente tira um daqui e dá para uma criança? E aí, nossa, eles ficaram maravilhados. E cada vez que chegava um brinquedo, eles já iam correndo lá, escolher um que eles iam dar para uma criança. E daí, um mês depois, ela veio falar para a gente que foi super legal, que agora esse motivo dos brinquedos virou, na verdade, um grande motivo de sempre conversarem sobre novas soluções. Eles conversam com a avó sobre isso. Eles trazem, né, vovó, não precisa trazer da próxima vez, guarda mais um pouquinho, traz um tal brinquedo que é melhor. Eles começaram a trazer diálogo com a avó. Então, assim, foi muito legal que uma coisa que super incomodava ela, serviu para ela pensar o que eu quero ensinar, como que eu posso ser exemplo, como que eu posso envolver os meus filhos nisso. Só que se a gente não pensa nos objetivos, a gente simplesmente fala, conversa com a tua sogra, então, já fala para as crianças que quando entrar vai sair um, como se fosse uma ordem. E o que você está ensinando? Você está ensinando a criança a obedecer, simplesmente. E o que é obedecer? Submeter-se à vontade do outro. Essa é uma habilidade que eu quero ensinar para o meu filho, que ele submeta à vontade das outras pessoas? Não, não é. Mesmo quem quer ensinar obediência, na verdade, quer ensinar respeito, não quer ensinar obediência. Só que como a gente não para pensar, a gente exige não o que a gente quer ensinar, a gente exige que eles nos façam o nosso dia ser mais fácil, porque quanto mais eles nos obedecerem, mais o nosso dia a dia vai ser mais fácil. E, na verdade, a gente também está perdendo a oportunidade de desenvolver habilidades maravilhosas para qualquer ser humano, principalmente qualquer empreendedor. Né? Qualquer pessoa que quer realmente fazer as coisas, lidar com pessoas, lidar com negócios, com times, com equipes, etc., precisa ter essas mesmas habilidades que a gente precisa ter com os nossos filhos e que a gente quer ensiná-los, né, para o mundo. Não sei se eu te respondi, Cris. Vera. Eu percebi assim que vocês que são neurocientistas estão assim, com todos esses desafios, né? Já tendo. Imagine quem não tem esse conhecimento. Então, assim, a minha pergunta é no relação oposta. Aqueles que não fazem ideia, estão com os nervos à flor da pele, convivendo no home office, o que vocês percebem pelo ambiente, pelas conversas, né? Qual é o desafio maior? Né? É a administração do tempo, é o diálogo, onde isso vai parar nesse período de pandemia, essa relação no home office, para quem tem que agir. E, naturalmente, como que as pessoas vão resolver as situações, já que elas não têm a orientação da parentalidade. Obrigada, Vera, ótima pergunta. Então, assim, o desafio maior é equilibrar os pratos. Né? Porque você não tem mais como você viver a maternidade um tempo e o trabalho do tempo. Então, essa questão do tempo realmente, né? São muitos pratos ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali com o meu filho, às vezes eu tenho alguém para me apoiar, mas mesmo assim, dentro de casa, né? Por mais que eu tenha alguém para me apoiar, é para a mãe que ele vai, é para o pai que ele vai, né? Ele vai bater na porta, ele vai atrapalhar, ele vai porque tá ali, a figura de apego que ele tem, né? Que ele sempre busca ser apego seguro. Então, é esse equilíbrio dos pratos. Então, o primeiro passo que a gente sempre pede para eles é, primeiro, escrever esses objetivos para eles não acharem que eles têm que sobreviver. Porque se eles têm que sobreviver, gente, liga a televisão, deixa a criança lá o dia inteiro que você vai sobreviver. A criança vai ficar lá grudada na televisão, você vai sobreviver.
Mas o que isso vai acontecer é que vai piorar muito o comportamento da criança quando desligar a televisão, mas muito, assim, tem 1000 coisas que a neurociência explica do porquê que é tão desafiante quando a criança usa televisão, né? Comportamento, energia, as famosas birras, tudo é muito pior quando tem telas, né? Então, você vai... E daí a gente vai cobrar deles como se a criança tivesse mal comportado. Na verdade, é reflexo da escolha que a gente fez ali. Ok, então define esses objetivos e vão montar um grande quebra-cabeça. Então, a gente pede sempre para eles escreverem as necessidades deles, o que eles têm que fazer. Ah, eu preciso todos os dias trabalhar. Quantas horas você precisa trabalhar? Ah, eu preciso trabalhar no mínimo 8 horas. Não, nem no trabalho você não trabalha 8 horas. Você vai lá 8 horas, mas você não trabalha 8 horas. Nem quando você vai para o seu escritório, você não trabalha 8 horas. Você toma um cafezinho, você sai para o almoço, você faz outras coisas, você conversa ali do lado. Então, assim, o que você tem que fazer? Lista suas atividades por dia, que seja, etc. Quais são as necessidades do seu parceiro que também está ali? Quais são as necessidades da criança? O que precisa? Quais são os ritmos? E vão montar um grande quebra-cabeça. Ai, mas meu parceiro não está disposto a fazer isso. Ai, mas isso dá muito trabalho. E aí a gente conhece as milhares de justificativas para a gente continuar achando que a gente é vítima da situação e que não tem saída e que é isso aí mesmo. E aí a gente, ok, e quando a pessoa começa, mas não dá, ok, então continua como está. Não, mas não vai continuar como está. Então vamos colocar no papel, vamos organizar, vamos montar esse quebra-cabeça, que peça encaixa no quê? Como que a gente pode, enquanto você tem que fazer isso, como que a outra pessoa dá suporte para essa criança, para esse adolescente, Como que a gente, então a gente vai reorganizando realmente. Mas isso precisa de muita vontade, isso precisa de muita disposição de sair da zona de conforto. Porque é sim confortável a gente fechar a porta, trabalhar num lugar onde a gente não precisa se envolver emocionalmente, A nossa grande envolvimento emocional é com os nossos filhos, é com os nossos pares, e deixar que depois a gente resolve o resto. Só que esse depois não está mais acontecendo, porque é ao mesmo tempo, Então, sempre muita consciência do que eu quero com a educação e o que eu realmente preciso fazer em cada dia, Não preciso trabalhar 8 horas por dia, o que você tem que fazer amanhã? Organiza lá suas atividades. Não pode deixar de ser amanhã. Organiza a semana, Organiza a semana, coloca as coisas no papel, pensa no fluxo das crianças, sejam 1, 2, 3, 5, 7, Nossa, 7 filhos. E organiza tudo isso. Não vai dar, não vai fechar? Então, como que a gente vai refazer? Preciso de mais rede de apoio? Preciso de diminuir meu tempo de trabalho? Preciso de outras... A gente vai tendo que pensar em soluções. Não é assim numa empresa? Numa empresa a gente não senta e não faz isso? Na nossa empresa a gente não senta e faz isso? Quando a gente é colaborador, a gente não senta e faz isso. Senta com o time e vê, gente, a gente tem que se organizar. Essa é a ideia. É a mesma coisa, só que a gente precisa olhar com a mesma seriedade. Se a gente não tem objetivos assim, por que a gente faz isso numa empresa? Porque a gente tem objetivos, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer... Quando a gente tem esses objetivos claros, a gente senta e faz. Por que a gente não faz dentro de casa? Porque a gente não tem objetivos claros, a gente acha que a gente só tem que sobreviver. A gente acha que a gente só tem que esperar a criança crescer, 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 sendo pessoa de bem, Sem entender o que é ser essa pessoa de bem. E aí, é claro que a gente não vai sentar para organizar, porque a gente não tem esses objetivos claros. Então, o primeiro passo é sempre pensar nos objetivos, do que eu quero ensinar para os meus filhos, do que eu quero desenvolver, quais são as necessidades de todo mundo, e a gente vai reencaixando. E aí, a gente traz algumas ferramentas super legais, assim, que a gente olha para essa parentalidade, e uma delas é a reunião de família. Assim como nas empresas a gente precisa ter reuniões para se alinhar, na família a gente também precisa ter reuniões para se alinhar, porque são indivíduos diferentes, 7 crianças, 7 adolescentes. Como que a gente vai sentar e conversar? Como que a gente vai organizar o nosso dia? Como que a gente vai organizar a nossa semana? O que cada um precisa que é mais prioridade do que o outro? E assim vai, Então, realmente, mesmo sem entender de cérebro, mesmo sem entender do desenvolvimento infantil, a gente entende de como funcionam as coisas, porque nós somos empreendedores, colaboradores, a gente sabe que um time para funcionar precisa conversar, precisa sentar, precisa alinhar, precisa encaixar as peças, E a gente precisa trazer isso para dentro de casa. Então, esse é o principal ponto, assim. E realmente o maior desafio é equilibrar pratos, é tempo. Eu antes tinha tempo, porque eu estava separada deles, agora eu não tenho mais tempo, porque mesmo que alguém me ajude, eles vão vir até mim. E aí, uma dica crucial é nunca trabalhem com os filhos juntos. Sempre fechem a porta. E aí, não tentem, assim, se você tem rede de apoio, alguém que fique, não tente... eu vou lá, trabalho uma horinha, vou lá uma horinha, trabalho uma horinha, vou lá uma horinha, trabalho uma horinha, porque você não está nem lá nem cá. Você está aqui no trabalho pensando que daqui a pouco você já vai ter que ir lá de novo, você está lá na criança pensando, putz, mas que lá não consegui resolver, não deu tempo, você não está nem lá nem cá. Então, trabalhe o tempo que você conseguir, tipo, 3 horas eu consigo ficar aqui, porque 3 horas alguém pode ficar com os meus filhos, pode dar suporte, etc. Então, essas 3 horas eu vou ficar aqui, focada aqui. E depois eu vou sair e vou ficar lá, sei lá, 2, 3 horas lá. Então, isso também é outra dica.
E não trabalhar nunca no convívio, no mesmo ambiente que a criança, principalmente, o adolescente tem um pouco de dificuldade de respeitar esse silêncio, de respeitar essa necessidade, porque se você tá com alguém, principalmente alguém que você ama, eu vejo muito isso com meu marido, eu tô com ele, eu sei que ele tá no computador, eu tô no outro, eu leio alguma coisa e falo, Dinho, não sei o que, não sei o que. Cara, ele tá viajando, tá em outro lugar, tá dedicado no trabalho dele, etc. Já interrompi, já atrapalhei, ainda fico bravo que ele não me dá atenção. Imagina um adolescente, imagina a criança, né? Então, e a criança pequena, principalmente, pequena que eu digo até 7 anos, ela não consegue entender no cérebro dela como que o pai e a mãe preferem fazer outra coisa do que estar com ela. Então, você está no mesmo ambiente, eu não consigo entender como você prefere estar num negócio, que eu não entendo também, que é esse computador, esse celular, etc., ou com papel, ou com livro, ou com alguma coisa que não seja comigo. Né? Então é como se fosse, eu não sou tão importante assim, como assim? Como assim ele está aqui? Por que ele está comigo? Né? Então, sempre ter essa diferenciação de ambiente. A mamãe está indo trabalhar, e aí você vai para um lugar e fecha a porta. Né? Então, e aí, quando a mamãe sair daqui, a mamãe vai ficar com você. E sempre essa ideia, principalmente para crianças pequenas, de sair do trabalho, ir até ela, com alegria, porque ela esperou muito você sair desse trabalho, e ela também está imaginando que você também está esperando muito para reencontrá-la, né? O cérebro dela tem esse senso de busca, assim, né? Desse olhar amoroso e de sentir-se importante. Então, algumas dicas bem práticas e pontuais para quem tem filhos pequenos, e para quem tem filhos maiores, inclusive até adultos, né? Que a gente falou que até os 26, eles ainda precisam muito das nossas orientações, a gente conseguir também, quando estar no mesmo ambiente, se a gente tiver que estar no mesmo ambiente trabalhando, a gente conseguir estar atento a esses pequenos chamados, né? Poucas vezes os adolescentes nos chamam, e que a gente possa estar ali quando eles nos chamarem, mesmo que a gente esteja trabalhando, se a gente está no mesmo ambiente, né? Então, mãe, não, só um pouquinho, filho, não sei o quê, pronto. Né? Talvez a próxima vez ele não fale muito, talvez ele pense sozinho, fique na dele, né? Então, quanto as crianças nos demandam muito, os adolescentes, eles demandam pontualmente. E nesse pontualmente, a gente precisa estar, né? Olha, quando eu preciso ou quando eu quero, ele está, então eu posso contar. Né? Então, a gente vai trazendo esse olhar daí para os mais velhos, sempre toda vez existe um cuidado muito consciente de nós pais, né? Eles são realmente muito dependentes de nós, porque o cérebro é muito dependente. O cérebro do mamífero é muito dependente do pai e da mãe, muito. E a gente não imagina o quanto, e a gente quer criar filhos independentes, na verdade, a gente está muitas vezes prejudicando, porque vai ser dependente. Né? E quanto a gente cria essa dependência segura, essa dependência amorosa, de que você pode sim contar comigo sempre que precisar, e muitas vezes eu vou falar, filho, eu já ouvi que você quer falar comigo, a mamãe vai te dar atenção, só deixa eu terminar aqui 5 minutos, olha, eu vou até colocar aqui meu alarme, né? Ou alguma coisa assim, eu vou terminar isso aqui rapidinho, mas eu quero saber o que você está querendo me dizer, né? É sobre o quê? Só me fala o assunto para eu não esquecer depois, sabe? A gente não precisa também, para tudo que a gente está fazendo, o rei falou, né? Não é colocar a criança como o imperador da casa, é a gente conseguir mostrar que sim existe um interesse, sim existe, eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu sempre falo muito para o Joaquim, que já entende, né, filho? O que mora no seu coração e na sua cabeça é muito importante para a mamãe, sempre vai ser. Pode me trazer que vai ser sempre importante para a mamãe o que mora no seu coração e o que mora na sua cabeça, o que você está sentindo, o que você está pensando. Muitas vezes a mãe não consegue dar atenção porque a mãe está ocupada, mas a gente já bolou sinais. Ele, quando precisa muito da minha atenção naquele momento, ele bate no meu joelho. É toda hora, né? Ele vem embaixo do meu joelho. E aí eu seguro na mãozinha dele e falo, mamãe, já percebeu, eu já falo com você. Eu não vou esquecer. E daí eu continuo segurando na mão dele para ele perceber que eu não vou esquecer. E aí eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, etc e tal, termino e falo, filho, agora vamos lá. Eu quero te dar atenção de verdade, não adianta eu te dar atenção de mentira. Então não adianta eu olhar para você e fingir que eu tô te ouvindo. Eu preciso terminar o que eu tô fazendo para te dar atenção de verdade, porque é assim que as pessoas precisam se comunicar. Então é esse cuidado consciente. É a mesma coisa que a gente traz para o nosso desenvolvimento profissional. Aonde você quer chegar? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Você não vai ter como dar os passos se você não sabe aonde é. E a mesma coisa é a parentalidade. E por isso que, para mim, por mais desafiante que tenha sido esse trazer tudo para dentro de casa, é onde começou a gritar, né? Eu não sei educar os meus filhos, eu sei ficar poucas horas, ou eu sei, né? E assim por diante. Então, como a gente pode aproveitar realmente isso para fazer dar certo num jeito mais consciente? Talvez seja mais desafiante. Era mais fácil fechar a porta, ficar 8 horas fora e voltar depois, ou ir para reunião fora e agora ter que fazer reunião em casa, né? Tudo muito mais desafiante. Mas é um convite de muito desenvolvimento e muita consciência.
né? Como eu posso realmente trazer essa consciência para dentro de casa. E ser exemplo disso para eles, né? Algo que a gente sempre fala para o Joaquim, principalmente, mas a Martina também já fala sobre isso, é o quanto a gente gosta de trabalhar. Eu amo estar com vocês e eu também amo muito trabalhar. E eles veem isso acontecendo, porque agora é dentro de casa, né? Então é muito legal, porque antes eles viam os pais trabalhando, né? Que as mães lavavam roupa, os pais ficavam na terra quando era no sítio, então eles viam o que era trabalho. Hoje em dia, o trabalho para eles é sair de casa, né? E agora, com o home office, eles puderam trazer que trabalho é reunião, trabalho é conversar, trabalho é escrever, trabalho é, né? Então eles começam a entender que existem sim coisas ali muito legais e vão aprendendo também. Não sei se eu te respondi, Vera. Legal. Olha, nós estamos nos aproximando do final, mas eu quero abrir ainda para perguntas aí dos nossos parceiros aí. Alguém tem alguma pergunta a mais? Wilson, Ana, Anderson, Carlos. Ai, que legal. O Wilson trouxe que ele também fazia reuniões em casa, muito legal. Isso, legal. Eu, Pois não, Ana. eu queria aproveitar que, na verdade, a gente ouve várias coisas de neurociência, mas realmente essa tua apresentação, na verdade, ela é bastante importante, não só no relacionamento, né, pais e filhos, mas no meu caso, com a minha irmã, que a gente passa muito tempo junto. Né? E aos poucos, assim, eu chego para ela, olha, se tu fizer assim é melhor. Reclamando, eu fiz o conserto da chaleira porque vai sair muito caro. Eu falo assim, se não é questão de valor, tu tem habilidade, aproveitabilidade, conserta, mas não é questão de dinheiro, né? Porque dá para mandar consertar. Mas eu achei interessante que isso daí é aprendizado, é autoconhecimento, né? Importantíssimo. Importantíssimo. O que você diria, assim, fora da questão parental também, mas no relacionamento familiar, né? Com irmãos. Na verdade, até você citou um pouco aí da sogra, né? Todo mundo acaba sendo envolvido, né? Todo mundo acaba sendo envolvido. E entre irmãos, o que a gente diz normalmente, né? Depois que o nosso cérebro já está pronto, então, assim, irmão mais velhos, mais de 26 anos, mais de 30, mais de 40, e assim vai, a gente já está num lugar onde a gente já tem os caminhos das relações humanas, que a gente registrou os primeiros lá na relação com os nossos pais. Então, se na relação com os nossos pais a gente não aprendeu diálogo, a gente não aprendeu escuta, a gente não aprendeu colaboração, etc., é muito difícil a gente ter isso com outras pessoas depois, principalmente as pessoas próximas. Então, com os nossos irmãos, com os nossos pares, né? Que a gente vai ficando muito íntimo, que a gente tem uma segurança emocional ali de aqui eu posso falar o que eu quiser, que eu não vou ser mandado embora, por exemplo. Aí, nesse lugar, a gente normalmente vive o que a gente aprendeu na relação lá com os nossos pais, que foram as primeiras sinapses de relação humana, né? Mas a gente pode sim, sempre, a gente fala que é uma casa construída, né? O nosso cérebro, ele é plástico, ele é super moldável, então a neurociência já mostra hoje que a gente consegue mudar qualquer coisa, mas exige, assim, muita dedicação, muito esforço, muito exercício, né? Ele é muito plástico. E aí é isso, né? Eu acho que as relações do dia a dia, elas são a oportunidade que a gente tem para isso. Se você que está ali com a sua irmã todo dia consegue, né? Acorda de manhã e pensa, sei lá, o meu valor é paciência, o meu valor é escuta. E aí você fica todos os dias exercitando, todos os dias exercitando, todos os dias exercitando, chega uma hora que você não precisa mais pensar, que você tem uma escuta. Porque o seu cérebro entendeu que esse é o exercício, né? O exercício não é o diálogo, não é o discurso, é o exercício. Então, realmente, é bem o que você falou, todos os dias é uma oportunidade da gente pensar quais são os meus objetivos, como eu desenvolvo isso. Seja para ensinar os meus filhos, seja para viver isso realmente na prática com minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, né? E assim vai. Mas é muito desafiante porque a gente normalmente não tem isso na vida pessoal, a gente só tem isso na vida profissional. A gente só tem objetivos de desenvolvimento na nossa vida profissional. E aí, por isso, que muitas vezes na nossa vida pessoal a gente bate tanto a cabeça. E a gente acha, normalmente coloca o problema nos outros, né? Porque é mais fácil. Então, meu marido quer muito isso, meu filho quer muito aquilo, minha irmã quer muito assado, minha mãe quer muito não sei o quê. E aí a gente não tem nossos objetivos de desenvolvimento. E às vezes a gente até tem. Putz, eu tinha que ser mais paciente. Ok, passou, foi, né? Esqueci isso. Vai lá, embora, né? E não foca realmente, né?
Então, é muito interessante que hoje essa ideia do coaching, né, esse processo de melhoria, de desenvolvimento, etc., eu não faço, eu não olho, não faço coaching materno, nem nada assim, ainda meu coaching é focado para a carreira. Mas a educação parental tem o mesmo propósito, né? Olhar onde você quer chegar, e aí o que a gente traz de diferente na educação parental? A gente traz muito conteúdo, né? Conteúdo para a gente poder olhar com mais empatia, conteúdo para a gente poder olhar com mais consciência para cada fase, né? Da criança, do adolescente, do jovem adulto ali, que ainda tem o cérebro incompleto e não consegue atender as nossas expectativas de comportamentos ideais, né? Mais adequados. Show de bola, Alcione. Eu vi com um colega meu, que é corretor de seguros, né? Quando eu fui renovar o meu seguro do automóvel, ele me perguntou se os meus filhos já estavam com até 25 anos, né? Eu falei, não, eles não dirigem ainda, né? Daí eu falei, mas por que? A adolescência está chegando até 25 anos? Ele falou, sim, da perda total, então o seguro é mais caro, né? E hoje você acabou de confirmar isso, né? Neurologicamente, falando que é 26. Então, estatisticamente, eu já tinha uma ideia de 25 anos, né? E bateu certinho com o que você falou. Muitíssimo obrigado. Eu já volto para você, antes só gostaria de fazer uma indicação, que você fizesse indicação do nosso livro, né? Que nós temos... aqui não vai aparecer. Deixa eu ver aqui, não vai. Eu estou com a luz aqui indireta. Ali, a Vera está apresentando ali. Isso. Dos profissionais inquietos, né? O poder dos inquietos. Então, para você fazer indicação com quem mais interagiu, com quem mais que você achou que pode ser indicado para receber esse livro. Vocês não têm todos os livros já? Você tem alguns aqui que não tem? Exatamente. Alguns não temos ainda. Legal. Então vamos dar para o Wilson, que tem aí 7 filhos. Tá bom. Desde o começo dividindo a experiência aqui com a gente. Tiro o meu chapéu para você, que tem os 3, e já fico, meu Deus! Joia. Muito bom. Então, depois, Wilson, a Vera vai entrar em contato, a gente manda para você, tá? Fique tranquilo aí também, tá joia? Antes de encerrar, eu gostaria que, se possível, o Anderson pudesse ligar a câmera para a gente poder bater uma fotinha aqui nossa, né? Do final aqui do nosso Happy Zoom Hour de hoje, dia 6 de agosto, gente. Olha como está voando esse tempo. E estamos chegando ao final, né? Então, se a gente podia fazer até um joinha, assim, então, para eu bater a foto. Então, vamos lá. Joia, 3, 2, 1. Foi batido. Não, peraí. Aqui, marquei. Joia, gente. Já estou salvando, depois eu mando lá para a gente no nosso inbox com os PIs. Tá joia? E queria só saber, primeiro, da Vera, se tem alguma coisa para encerrar, da Cris, e depois eu volto para você, Alcione. Vera, por favor. Agradecer a participação de todos. Parabéns, Alcione. O assunto é apaixonante, é incrível. Vou inspirar e procurar mais a respeito, né? Não, nos acompanhe no nosso site, profissionaisinquietos.com.br, nas redes sociais, até o nosso próximo Happy Zoom Hour. Parabéns, Alcione. Gente, para finalizar, eu queria fazer uma última reflexão, que nós ouvimos muito sobre parentalidade. Os profissionais inquietos são inquietos e empreendedores por natureza, e eu acho que tem muita criança precisando de aconchego no nosso dia a dia de empreendedor. Porque a gente está trocando fralda, a gente está dando de mamar, a gente está tratando os nossos projetos como pequenas crianças, e talvez se a gente dirigir todo esse ensinamento que a Elci colocou hoje dentro da parentalidade para os nossos filhos, que são os projetos, que são as coisas, a gente também consiga uma relação mais amorosa, menos estressante com aquelas dificuldades do trabalho. Eu não consegui deixar de comentar essa relação, essa proximidade, né, do quanto o empreendedor é pai e mãe ao mesmo tempo, de muitas coisas acontecendo, e quanto tudo isso se aproxima também, e da riqueza que é a vida, né, toda interligada nesse momento. Então, Elci,
Muito obrigada mesmo. Acho que teve assim muitos insights, muitos comentários. O chat estava cheio de elogios, cheio de trocas ali, né? De correlações também e identificação que as pessoas tiveram. E mais uma vez agradecemos, e aos inquietos, fiquemos juntos nessa inquietude, desenvolvendo, nos apoiando e crescendo juntos. Até a nossa maturidade. Tá certo. Obrigado a todos, um grande abraço. Até outro momento. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão.